E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Tá começando a semana, eu acredito que vocês já tenham a opção de IPA de graça. Para quem não sabe, IPA é assim, você curte, depois que você curtiu o vídeo, tem a opção IPA. Essa é uma ferramenta que o YouTube dá para você mostrar que gosta dos canais e que apoia eles. Hoje teremos histórias de zumbi. Essa história é muito bacana, é da perspectiva da vilã. Não, ela foge diretamente da casinha, sabe? Já deixo claro, gente, a história é totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real, tá? A história era muito mais pesada do que vocês vão escutar, principalmente na parte do confronto mesmo com o Ethan, sempre um Ethan, né? Aí eu tive que diminuir bastante coisas. Espero que vocês gostem da história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar porque ela é muito, muito, muito bacana. Eu adorei de coração. Agora eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Eu comprei, gente, eu acho que eu sou a louca dos potes. Não que eu seja a louca dos potes, porque eu tô tentando coisar minha cozinha, sabe? A minha cozinha, os meus potes estão muito feios. E eu tô comprando aos poucos. Aqui, ó, o que chegou pra mim? Esse pote aqui. Ai, vai mostrar meu endereço. Ó. Eu comprei no site do Mercado Livre. Ele vem 15 potes e eu peguei na promoção. Meu marido, ele tava se coçando pra abrir minha caixa, pra vocês terem ideia. Meu marido e meu filho. Aqui, ó. Ele é pra guardar mantimentos no armário, na geladeira. Aí eu queria principalmente esse daqui de macarrão, porque os meus macarrão ficam soltos dentro do armário. Ó, veio até um kit de colherzinha medidora, que bacana. Eu acredito que esse daqui seja pro macarrão, olha o tamanho dele. É enorme. Aí tem os pequenininhos, ó. Ai, gente, não consigo. Eita, ó, tem vários. São 15 no total e veio até os adesivozinhos. Você colocar o nome e marcar, deixar tudo bonitinho. Eu vou deixar aqui o link de onde, do Mercado Livre na loja que eu comprei. As tampas são assim, ó. Acho que ela tem bastante pressão. Ela tá um pouquinho durinha, por quê? Porque ela é tampa virgem, nunca foi usada. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo e espero que vocês tenham também gostado da introdução. Tchau! No dia em que o apocalipse chegou, aquela transmigradora de mundos arrancou o pingente ancestral do meu pescoço, e a dimensão espacial a reconheceu instantaneamente como sua dona. A partir de então, ela se tornou a salvadora de todos, com suprimentos ilimitados, imparáveis. E eu? Fui recebido com traição pelo meu amor de infância, abandonada para uma horda de zumbis, e finalmente, despedaçada viva. Ela era a heroína destinada de uma fantasia de poder transmigração. Eu era o figurante vilã na história original. Mas recusei aceitar o destino. Desta vez, mordi o dedo e o pressionei contra o pingente, determinada a torná-lo meu antes do fim do mundo. Mas quando o sangue pingou, nada aconteceu. Recusando-me a acreditar que era inútil, tentei outro dedo, mordendo e pingando o sangue novamente. Ainda assim, nenhuma resposta. O desespero tomou conta. Mordi todos os 10 dedos, a dor queimando cada nervo, mas o pingente nem piscou com luz. Apertei tanto que meus nós dos dedos ficaram brancos, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Por quê? Na minha vida passada, quando Helena o arrancou de mim, um clarão forte confirmou o vínculo instantaneamente. Armazenamento espacial, uma fonte espiritual, recursos infinitos. Ela tinha tudo. Ela se tornou uma salvadora, reverenciada por milhares, mas isso era meu por direito. Por que ele não me reconheceria? Na TV, o âncora do noticiário falou em um tom firme e profissional. Nos últimos dias, hospitais por toda a cidade têm internado pacientes com febres inexplicáveis. Alguns apresentaram comportamento agressivo. Os cidadãos são aconselhados a tomar precauções, usar máscaras e evitar áreas lotadas. Era idêntico. Exatamente a mesma notícia da vida anterior. À meia-noite de hoje, um terremoto global aconteceria.
O chão e a madeira se partiriam e a ordem social desmoronaria. Então aqueles pacientes com febre se tornariam rombos peludos e o apocalipse começaria. Olhei para o relógio na parede. 15h17. 8h43 até o terremoto. Será que esse era realmente um destino imutável? Fiquei olhando para o pingente na minha mão, lembrando de repente do momento em que meu amor de infância, Ethan, me empurrou para a horda de zumbis na vida passada. Helena se encostou nele, sorrindo suavemente. Não se preocupe, Lila. Vou cuidar bem do Ethan. Ah, e esqueci de te contar. Você é a vilã na história original. Você sempre deveria morrer. É destino. Então não me culpe. Porque eu era a vilã. E ela era a heroína. Então eu merecia perder tudo. Ser jogada para os zumbis e ser despedaçada. Esse pingente era o destino dela, não o meu. Apertei o pingente com força, meus nós dos dedos ficando brancos e minhas articulações estalando audivelmente. Será que eu tinha feito algo errado? Eu merecia ser a vilã? Olhei para o pingente de jade pálido na minha palma. Então ri, uma risada amarga e chorosa. Na vida anterior, vivi com bondade e ainda assim encontrei esse fim. Então, desta vez, eu iria abraçar o papel da vilã. Levantei-me, ergui o pingente bem alto e o bati com força contra o chão de mármore. Crack! Ele se despedaçou em 4 ou 5 pedaços, espalhando-se pelo chão, refratando pequenos brilhos da luz da tarde. O que eu não podia ter, ninguém mais teria. Soltei uma risada selvagem, peguei meu celular e disquei o número gravado na minha memória. A ligação se conectou quase instantaneamente. Lila! A voz de Ethan soou, tingida de surpresa. O que houve? Sua voz ainda era tão agradável quanto sempre, profunda, preguiçosa, como a melodia de um violoncelo. Na vida anterior, eu adorava ouvi-lo dizer meu nome. Agora só me enchia de nojo. Mas quando falei, minha voz tremia, carregada de soluços e fingida impotência. Ethan, estou machucada. Dói tanto. O quê? Como? É sério. Seu tom se aguçou com urgência, o vento farfalhando ao fundo como se ele andasse rápido. Você está em casa? Já vou. Em casa, solucei. Rápido, estou com tanto medo. Não tenha medo, já vou. Espere por mim. A ligação terminou e meus soluços pararam abruptamente. Levantei com o rosto vazio e fui até o banheiro para jogar água no rosto. Esfreguei vigorosamente os olhos e a ponta do nariz até ficarem vermelhos. Depois admirei meu trabalho no espelho. Olhos avermelhados e nariz avermelhado. Parecia convincente que eu tinha acabado de chorar. Perfeito. Para preparar meu plano, enfaixei cuidadosamente os ferimentos nas minhas mãos, peguei uma faca de desossar da cozinha e a escondi na manga. Então voltei para a sala, peguei os fragmentos do pingente um a um, embrulhei em um lenço e coloquei o pacote no bolso do casaco. Eu não podia simplesmente jogá-los fora. E se Helena encontrasse as peças por alguma coincidência? E se esse pingente ainda pudesse se conectar com alguém, mesmo em pedaços? Depois de limpar todos os vestígios dos cacos, ouvi passos apressados do lado de fora, seguidos por uma batida forte na porta. Lila, abra a porta! Respirei fundo, segurando o sorriso que ameaçava surgir. Abri a porta. No momento em que a porta se abriu, tropecei para frente, caindo direto em seus braços. Ele me segurou, os braços apertando, a voz cheia de preocupação. Que descuido da sua parte. Onde você está machucada? Deixa eu ver. Enterrei o rosto no peito dele, e de repente, senti um aroma de perfume docemente enjoativo. Então é isso. Ethan e Helena já tinham ficado juntos muito antes do apocalipse. Ainda pressionada contra ele, um sorriso frio se curvava lentamente nos cantos dos meus lábios. Na minha vida anterior, eu morri acreditando que ele favorecia Helena apenas porque ela possuía a dimensão espacial e a fonte espiritual, e poderia ajudá-lo a sobreviver. Sobreviver é um instinto humano, e conquistar o favor dos poderosos é natural. Então, naquela vida, quando ele massageava as pernas dela, ouvia seus sussurros coquetes e a embalava para dormir, eu não dizia nada, apenas chorava baixinho tarde da noite. Ethan continuou tagarelando. Como você machucou suas mãos tão feio? Ainda dói? Querida, deixa eu te levar ao hospital. Tá bom. Ethan, o interrompi, minha voz abafada. Você cheira como o perfume de outra pessoa. O corpo de Ethan ficou tenso por um instante, então ele riu nervosamente. Sério? Deve ter pegado algo passando pelo shopping mais cedo. Me afastei para olhar para ele. Ethan, sussurrei. Eu te odeio. Ele congelou. No segundo seguinte, enfiei a faca na lateral do pescoço dele bem fundo. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu, mas nenhum som escapou. Ele tentou me empurrar para longe, mas eu segurei o cabo com força. O corpo dele ficou mole, desabando no chão, se contraindo, os olhos ainda fixos em mim, cheios de descrença. Me ajoelhei, encarando-o. Na nossa vida passada, quando você me empurrou em direção aos zumbis, você já imaginou um dia como este? Ele não conseguia falar. Apenas bolhas de sangue escapavam da garganta. Ela roubou meus suprimentos, e você ficou do lado dela. Ela mandou você me empurrar para a morte, e você fez isso. 18 anos de amizade de infância, menos do que uma mulher que apareceu do nada. Ele se debatia, os dedos raspando manchas de sangue no chão. Sabe qual é a parte mais ridícula? Sussurrei, os olhos ainda fixos nos dele. Eu realmente acreditava que você só tinha mudado depois do apocalipse. Achei que você queria a habilidade espacial dela. Achei que você a escolheu só para sobreviver. Mas vocês dois já estavam juntos, não estavam? Seus olhos se contraíram. Então morram juntos. Não se preocupe.
Logo vou mandá-la descer para se juntar a você. Levantei o machado escondido debaixo do sofá acima da minha cabeça e bati nele repetidas vezes, no rosto, no peito, em todos os lugares que eu odiava. De novo, e de novo, até meu braço doer e o cabo escorregar na minha mão. Mas eu não conseguia parar. Quando finalmente voltei à razão, ele estava imóvel. Sangue cobria o chão, o sofá e eu. Sentei-me no chão, ofegante, encarando seu rosto irreconhecível. Uma risada histérica borbulhou na minha garganta, mas ficou presa e se transformou em soluços. Não sei quanto tempo chorei antes de me levantar, tropeçando até o banheiro e ligando a torneira. Água quente escorria, lavando o sangue do meu corpo para o ralo. Me limpei e troquei de roupa. Então voltei para a sala, encarando o cadáver e as manchas de sangue que cobriam todas as superfícies. Faltavam 7 horas para o terremoto. Quando ele acontecesse, o prédio desabaria, enterrando tudo no subsolo. Ninguém jamais saberia que alguém morreu ali. Fui até a janela, empurrei e deixei o vento entrar. O sol estava se pondo, pintando a cidade de laranja avermelhado. Carros corriam pelas ruas, pessoas passavam apressadas. Ninguém sabia que aquela era a calmaria antes do apocalipse. Lá fora, o último raio de sol se apagava no horizonte. O apocalipse estava chegando. Passei 3 horas reunindo todos os suprimentos necessários. Uma jaqueta tática, botas de trilha, roupas de secagem rápida, luvas, joelheiras. Vesti tudo o que pude, guardando o restante na minha mochila de trilha. Várias lâminas ocupavam a maior parte do espaço, restando apenas um pequeno canto para comida. Na vida passada, eu não tinha superpoderes, e duvidava que conseguiria algum desta vez. Para matar Helena, eu precisava estar totalmente preparada. 1 hora antes do terremoto, dirigi para o leste em direção ao estádio da cidade. Na vida passada, ele havia sido o principal abrigo da cidade. O rádio do carro transmitia relatos de desastres repentinos por toda a região. Em meio aos números entorpecentes, de repente me lembrei de como fiquei presa sob os escombros por 6 horas após o terremoto da vida passada. Quando os socorristas me retiraram, minha perna esquerda estava quebrada, inútil. Alguém me carregou até o estádio e me largou em um canto, ignorando-me completamente. Fiquei ali, olhando para as luzes piscando acima, ouvindo os gritos e gemidos ao meu redor, sentindo-me completamente sem esperança. Então Ethan chegou. Naquela época, ele havia acabado de despertar sua habilidade de vento. Matava inúmeros zumbis e salvava muitas vidas. Era um herói no abrigo. Lila! Ele me ajudou a levantar com os olhos vermelhos. Você me assustou até a morte. Achei que você estava... Eu me agarrei a ele, chorando. Naquele momento, achei que ele tinha vindo me salvar. Mais tarde, descobri que ele apenas estava de passagem. Atrás dele estava uma garota de vestido branco, pele pálida e olhos grandes, parecendo delicada e indefesa. Ela se encolhia atrás de Ethan, olhando para mim timidamente. Esta é Helena, a garota que resgatei, disse Ethan. Engraçado, ela é uma aluna mais nova da sua escola. Helena me deu um sorriso doce. Um nó se formou no meu peito, mas não disse nada. Depois disso, ela estava sempre ao lado de Ethan. Quando Ethan distribuía comida, ela estava lá. Quando ele fazia vigília à noite, ela também estava lá. Quando ele conversava com outras pessoas, ela ficava por perto, intervindo de vez em quando para conduzir a conversa para si mesma. Ethan, você é incrível. Ethan, você é tão gentil comigo. Ethan, eu estaria morta sem você. Ethan ouvia tudo isso com um sorriso brincando nos lábios. Eu observava em silêncio. Até aquela noite. Fiquei com febre alta e adormeci. No sonho, minha mãe estava na porta da nossa antiga casa, acenando para mim, com o pingente da família pendurado no pescoço. Lila, guarde o pingente em segurança. Nunca o perca. Acordei de repente e toquei instintivamente meu pescoço. Estava vazio. Corri pelo abrigo, vasculhando a multidão freneticamente. Ethan foi acordado pela movimentação, franziu a testa e perguntou o que havia acontecido. O pingente da minha mãe sumiu. É só um pingente, Lila. Já é madrugada. Se foi perdido, deixe para lá. Era da minha mãe. Eu sei, mas isto é o apocalipse. Sua vida é o que mais importa. Cerrando os dentes, continuei procurando. Então, eu o vi. Na mão de Helena. Ela segurava o pingente, girando-o para captar a luz. Devolve. Corri até ela, estendendo a mão. Ela recuou com uma expressão inocente. O que houve? Esse é o pingente da minha mãe. E é seu? Ela piscou. Eu o encontrei no chão. Você tem alguma prova de que é seu? Reddit Contos e Afins. Eu o uso há 18 anos. Tem uma lasca no canto inferior direito. Quebrou quando o deixei cair quando era criança. Isso ainda não prova que é seu. Tremendo de raiva, avancei para pegar o pingente. Ela gritou, recuou e bateu contra uma coluna. O pingente escorregou de sua mão, atingindo o chão de concreto com um estalo e deixando uma marca branca. O que você está fazendo? Ethan correu até mim e me empurrou com força. Caí no chão, batendo a cabeça no canto da parede. Estrelas explodiram diante dos meus olhos. Você perdeu a cabeça, Lila? Ele protegeu Helena atrás de si, a voz fria como gelo. É só um pingente. Isso era realmente necessário? Era da minha mãe. Ela disse que encontrou. Helena não fez isso de propósito. Ela devolveria se você pedisse educadamente. Por que você a atacou? Helena se encolheu nos braços dele, os olhos brilhando com lágrimas enquanto me observava. Desculpa, Lila. Eu não sabia que era seu. Vou devolver agora. Ela estendeu o pingente, a mão tremendo violentamente. Ethan cobriu a mão dela. Não. Com o temperamento da Lila, ela só vai acabar te machucando de novo. Eu congelei. Ethan, já chega. Ele nem olhou para mim. Volte a dormir. Vamos falar sobre o pingente amanhã. Minha febre baixou naquela noite, mas nunca mais consegui dormir.
No dia seguinte, Helena teve febre alta. Era grave. Ela entrou em coma. Ethan permaneceu ao lado dela o tempo todo. Helena ajudava a tratar os doentes e a distribuir comida no abrigo, conquistando o respeito de todos. As especulações de que ela havia sido ferida por mim só aumentaram. Ethan me deu um tapa pela primeira vez, acusando-me de ter infectado Helena de propósito. Todos ao meu redor me olhavam com hostilidade aberta, gritando que alguém tão maldosa quanto eu deveria ser expulsa para impedir que machucasse outras pessoas. E eu não tinha como me defender. 6 horas depois, Helena acordou. Quando acordou, segurava o pingente que brilhava com uma luz tênue. Dimensão espacial, ela sussurrou. Eu tenho uma dimensão espacial. Os olhos de Ethan se arregalaram. Helena olhou para ele, sorrindo fracamente. Ethan, acho que despertei um poder. Esse pingente se ligou a mim. A multidão ficou boquiaberta. Armazenamento espacial e uma fonte espiritual. Com um aceno de mão, um punhado de água cristalina se materializou do nada. Era o recurso mais escasso do apocalipse. Água limpa. A partir daquele dia, Helena se tornou a pessoa mais requisitada do abrigo. Todos a recebiam com sorrisos. Os que recebiam água eram efusivos em sua gratidão, enquanto os que não recebiam a observavam com olhos ansiosos, esperando pela próxima distribuição. Quanto a mim, tornei-me a mulher cruel que tentou roubar o pingente dela. Você ouviu dizer que ela tentou roubar o pingente da Helena? Foi ela. Ela atacou Helena, empurrou-a e a deixou inconsciente. É claramente o pingente da senhorita Helena, mas ela insiste que é dela. Se realmente pertencia a ela, por que se ligou à senhorita Helena em vez dela? Ethan pensava o mesmo. Como você prova que esse pingente é seu? Ele perguntou. Você tem alguma ligação com ele? Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não tem, né? Ele zombou. Helena despertou no momento em que pegou o pingente. E você? Você o usou por 18 anos. O que ele te deu? Ele se ligou a você? Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram nas palmas das mãos. Ethan, esse é o meu pingente. É meu... Já chega, ele me interrompeu. Helena não te culpa. Ela até te defendeu. Pediu para eu não ser duro com você. Olhe para si mesma e depois olhe para ela. Você não sente vergonha? Com isso, ele se afastou. Fiquei paralisada, o sangue escorrendo das minhas palmas entre os dedos. Mais tarde, os militares chegaram, planejando evacuar nosso grupo para uma zona segura estabelecida pelo governo. Fizeram a contagem antes da partida, mas um veículo não podia acomodar todos. Usuários de habilidades embarcam primeiro, anunciou Derek. O restante terá de esperar pelo próximo comboio. Como parceira de um usuário de habilidade, fui autorizada a partir com Ethan, a pedido dele. Na época, ingenuamente pensei que isso significava que ele ainda se importava comigo. Mas logo depois que o veículo deixou o abrigo, foi cercado por uma enorme horda de zumbis. Em meio ao caos, uma mão agarrou meu braço e me empurrou para fora. Cambaleei para fora do veículo, caindo no chão. Olhei para trás. Era a mão de Ethan. A porta se fechou com força, e o veículo acelerou, esmagando cadáveres de zumbis sob as rodas. Helena estava junto à janela, acenando para mim. Então os zumbis me cercaram. O carro parou do lado de fora do estádio. Encontrei um lugar seguro lá dentro, e esperei silenciosamente pelo terremoto. Bum! O chão começou a tremer. Eu me encolhi em um canto, com os braços sobre a cabeça, ouvindo o prédio ranger e gemer. O gesso desmoronava das paredes, e uma luminária caiu ao lado dos meus pés. Ao meu redor, as pessoas gritavam, choravam e chamavam pelas mães. Fechei os olhos. As memórias de ter sido despedaçada na vida passada ainda permaneciam. A dor lancinante da carne sendo rasgada parecia tão real quanto antes. Então, quando o mundo finalmente parou de desabar, tudo ficou em silêncio. Metade do estádio havia desmoronado. A outra metade permanecia inclinada de forma precária. A cúpula estava perfurada em vários pontos, e feixes de luz solar atravessavam os buracos, iluminando os escombros e as manchas de sangue espalhadas pelo chão. As pessoas começaram a entrar pelas portas. 1, 2, 10, 100. Feridos e ilesos, alguns carregando crianças, outros apoiando idosos. Alguns choravam, outros gritavam, e alguns permaneciam imóveis, sendo arrastados para dentro e deixados em um canto. O cheiro de sangue ficou mais forte. Gemidos, soluços e gritos se misturavam, perfurando os ouvidos. Recuei até encontrar o canto mais escuro e deslizei pela parede até me sentar. Fechei os olhos. Um pensamento surgiu sem ser chamado. Eu havia matado Ethan, destruído o pingente, e ainda assim, ali estava eu. Continuava sendo apenas uma pessoa comum, sem habilidades. O destino me permitiu renascer, mas não me deu meios para ficar mais forte. Deixou-me saber de tudo, mas me negou a força necessária para mudar meu fim. Mas e daí? Mesmo sem poderes, mesmo que precisasse arriscar minha vida, eu arrastaria a Helena comigo. Ninguém que me prejudicasse escaparia. Fechei os olhos e adormeci em um sono leve. Não sei quanto tempo se passou. Um grito agudo me despertou de repente. Abri os olhos. Caos. Caos absoluto. As pessoas corriam em todas as direções, gritando: os zumbis estão mordendo as pessoas! Minha cabeça ainda latejava. Cambaleei para ficar de pé e vi vários zumbis avançando sobre a multidão. Ah! O pânico explodiu. Alguns correram para fora, outros se esconderam nos cantos. Alguns caíram e foram pisoteados, sem jamais se levantar novamente. De repente, um zumbi avançou contra mim. Desviei para o lado e enfiei a faca diretamente em sua têmpora. A lâmina afundou com facilidade. Quando puxei a faca de volta, uma voz soou aos meus pés. Mana, olhei para baixo.
Uma garotinha de 7 ou 8 anos estava encolhida no canto, com as mãos sobre a cabeça, tremendo violentamente. A seus pés jazia uma mulher, o sangue ainda brotando do ferimento. Mana. A garota ergueu os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto inchado. Eu estou com medo. Fiquei olhando para ela. Na vida passada, eu tinha visto muitas crianças como aquela. A maioria morreu devorada por zumbis, pisoteada, de fome ou de doença. No apocalipse, crianças raramente sobreviviam. Levante-se, eu disse. Ela congelou. Levante-se, repeti. Fique atrás de mim. Ela se levantou às pressas e correu para trás de mim. Mais zumbis avançaram. Matei 2. Os demais foram derrubados por um grupo de pessoas, usuários de habilidades. A multidão ficou boquiaberta. Tão fortes! São usuários de habilidades! Eles despertaram poderes! Graças a Deus, estamos salvos! Os usuários de habilidades logo ficaram cercados. As pessoas agradeciam, ajoelhavam-se diante deles e imploravam por proteção entre lágrimas. Eu permaneci encostada na parede, limpando o sangue da faca. Mana! A garotinha ainda me seguia. Mana, você é incrível! Seus olhos brilhavam. Você matou 3 zumbis, eu vi. Ignorei-a. Mana, qual é o seu nome? Mana, você pode me ensinar? Mana, eu quero ser tão corajosa quanto você quando crescer. Irritante. Muito irritante. Tirei uma pequena faca da mochila, adequada para uma criança, e a entreguei a ela. Pegue. Ela congelou. Você precisa aprender a confiar em si mesma. Falei com a voz indiferente. Não dependa de mais ninguém. Ela segurou a faca e me encarou por alguns segundos antes de assentir energicamente. Tá bom, eu vou me virar sozinha. Voltei a ignorá-la e me sentei junto à parede. Minha cabeça doía cada vez mais, como se alguém estivesse remexendo meu cérebro com uma agulha. Então, de repente, um lampejo branco surgiu na minha visão. Transformou-se em uma mulher vestida de branco, movendo-se entre os feridos com uma graça delicada, como uma borboleta pálida. Ela se ajoelhava, enfaixava ferimentos, confortava pessoas, oferecia água e então seguia para o próximo ferido. Os pacientes a observavam com gratidão, segurando suas mãos para agradecer. Ela erguia o rosto e sorria. Helena. Fiquei olhando para ela, imóvel. Via enfaixar uma ferida, seu sorriso doce como mel. Via dar leves tapinhas nas costas de um idoso enquanto sussurrava: Está tudo bem, você vai melhorar. Um sorriso sombrio surgiu lentamente em meus lábios. Na vida passada, Ethan me disse que tinha sido ele quem resgatou Helena. Que ela estava cercada por uma horda de zumbis e que ele havia lutado para salvá-la. Reddit contos e afins. Que ela teria morrido sem ele. Mas agora, sem Ethan, ela continuava viva e perfeitamente bem. Assim como na vida passada, quando fui empurrada para os zumbis, ela havia acenado para mim pela janela do carro, sorrindo tão docemente, tão gentilmente. Levantei-me, apoiando a mão no cabo da faca. Minha cabeça ainda girava. Minhas pernas estavam fracas. Eu tropeçava a cada passo. Mesmo assim, continuei avançando em direção a ela. Helena estava de costas para mim, oferecendo água a um ferido. Segurei a faca com força e me aproximei lentamente. 20 passos. 15 passos. 10 passos. De repente, uma comoção irrompeu na entrada. Saiam da frente! Todo mundo se mexa! O exército chegou! É o exército! A multidão se abriu para os 2 lados. Parei. Olhei para trás. Então guardei a faca silenciosamente. Vários veículos militares estavam estacionados do lado de fora. Soldados armados até os dentes saltaram dos veículos e rapidamente estabeleceram um perímetro ao redor da entrada. Então um homem desceu do veículo da frente. Vestia uniforme de combate. Era alto. Tinha uma expressão fria e impassível. Derek, o oficial militar que liderou a evacuação na vida passada. Ele permaneceu ao lado do veículo, observando a multidão sem demonstrar qualquer emoção. Derek ficou ao lado do veículo, o olhar varrendo a multidão. Uma dúzia de soldados armados o seguia. Vários caminhões militares estavam parados na entrada, com os motores roncando. A multidão explodiu em alegria. É o exército! Estamos salvos! Estamos salvos! Alguns avançaram, apenas para serem bloqueados pelos soldados. Outros caíram de joelhos, soluçando e implorando por ajuda. Pais se empurravam para a frente com seus filhos nos braços, desesperados para serem notados. Derek franziu levemente a testa e ergueu uma mão. Um soldado pegou um megafone e gritou: Silêncio! Todo mundo quieto! Ouçam o oficial! A multidão gradualmente se acalmou. Derek deu um passo à frente. Sua voz era baixa, mas cada palavra podia ser ouvida com clareza. A base nos enviou para evacuar os sobreviventes. Temos veículos limitados e não podemos levar todos de uma só vez. Ele fez uma pausa. Usuários de habilidades embarcam primeiro. O restante deverá esperar pelo próximo comboio. O caos explodiu imediatamente. Por que os usuários de habilidades têm prioridade? Meu filho está gravemente ferido. Ele está morrendo. Salvem-no primeiro. Senhor, por favor, me leve com vocês. As vozes se misturaram em uma confusão ensurdecedora. Minha febre ainda não havia passado. Meu corpo queimava, e a dor parecia penetrar até os ossos. Encostei-me à parede, atordoada. O barulho parecia distante, mas eu não tinha tempo para me importar. Vasculhei a multidão. A figura de branco ainda estava lá. Helena permanecia ao lado dos feridos, agachada enquanto cuidava dos machucados de alguém. Ao ouvir as palavras de Derek, ela levantou a cabeça e olhou para os caminhões. Desviei o olhar.
Segurando a faca, comecei a pensar em como mataria Helena quando chegássemos à base, sob vigilância militar. A febre piorava. Minhas pálpebras estavam pesadas demais para permanecer abertas. Em meio à névoa da minha mente, uma voz clara atravessou todo o barulho. Irmão. Abri os olhos. A garotinha que eu havia salvado corria em direção à entrada, tropeçando entre as pessoas antes de se lançar nos braços de Derek. Derek se virou bruscamente. Naquele instante, toda a frieza desapareceu de seu rosto. Cici! Ele correu até ela, ergueu-a nos braços e a apertou contra o peito. Sua cabeça estava baixada e os ombros tremiam. Eu não conseguia ver sua expressão, mas conseguia ver suas mãos tremendo. Tenho te procurado por toda parte. Achei que tinha te perdido. A menina envolveu os braços em seu pescoço, chorando desesperadamente. Irmão. Mamãe. A mamãe morreu. Um zumbi a mordeu. Essa irmã me salvou. Ela matou 3 zumbis. Derek ergueu a cabeça e seguiu a direção apontada pela garota. Seu olhar encontrou o meu. Encarei-o do lugar onde estava apoiada na parede, e um entendimento repentino surgiu em minha mente. Na vida passada, essa garota provavelmente havia morrido para os zumbis. Sem ela para enviar um sinal, o exército chegou tarde demais. Derek carregou a irmã nos braços e parou diante de mim. Então fez uma continência. Obrigado por salvá-la. Balancei a cabeça. Não foi nada. A garota espiou por cima do ombro dele e acenou para mim. Mana, esse é o meu irmão. Ele é muito forte. Olhei para ela e ergui levemente o canto dos lábios. Foi o mais próximo de um sorriso que consegui chegar. Todos os olhares se voltaram para mim. Os sussurros começaram imediatamente. Aquela mulher salvou a irmã do oficial Derek? Eu a vi matando zumbis mais cedo, vários deles. Incrível. Uma pessoa comum derrubando zumbis? Irritante. Muito irritante. Eu tinha vontade de matar cada um daqueles idiotas barulhentos. Encostei-me novamente na parede, abaixei a cabeça e permaneci em silêncio. Derek voltou-se para a multidão. Sua voz recuperou a frieza habitual. Usuários de habilidades, embarquem imediatamente. O restante aguardará o próximo comboio. Ele me lançou outro olhar. Senhorita, você também pode embarcar. A multidão voltou a se agitar. Antes que eu pudesse responder, uma voz soou. Senhor, eu gostaria de ficar. Todos congelaram. Abri os olhos. Helena deu um passo à frente. Seu vestido branco estava manchado de sangue, deixando seu rosto ainda mais pálido e delicado. Eu tenho uma habilidade de cura, disse ela com firmeza. Mas me ofereço para ficar e cuidar dos feridos. Por favor, deem meu lugar a alguém que precise mais do que eu. A multidão ficou em silêncio. Os olhos de Helena brilhavam com lágrimas prestes a cair. Minha habilidade acabou de despertar. Ainda é instável. Mas eu posso ficar. Posso ajudar a cuidar de todos aqui. Ela caminhou até uma senhora idosa e segurou sua mão. Vovó, fique com a minha vaga. Sua perna está ferida. Você precisa de tratamento imediato. A senhora a encarou e começou a chorar. Querida. Você. Helena balançou a cabeça com um sorriso suave. É o mínimo que eu posso fazer. A multidão explodiu em elogios. Que alma bondosa. Uma usuária de habilidade abrindo mão do próprio lugar? Inacreditável. Nunca vi alguém tão altruísta. Até Derek pareceu surpreso. Qual é o seu nome? Helena. Helena. Ele assentiu. Você fez muito bem. Helena abaixou a cabeça, corando levemente. Eu não fiz nada demais. As pessoas começaram a se manifestar uma após a outra. Eu também vou ficar. Deixem os idosos e as crianças irem primeiro. Várias pessoas se ofereceram para permanecer. Falei imediatamente. Eu também vou ficar. Posso me defender sozinha. Ridículo. Se Helena não fosse embora, como eu poderia matá-la se partisse? Derek observou o grupo por alguns instantes e assentiu. Muito bem. A base se lembrará da coragem de vocês. Os idosos, as crianças e os feridos graves foram colocados nos caminhões. Helena permaneceu de pé, observando-os partir. O sol poente tingia seu vestido branco de dourado. Tão bonita, como um anjo. Zombei silenciosamente, girando a adaga entre os dedos. Você escolheu abandonar o caminho para o céu. Não me culpe pelo caminho para o inferno que a espera. Minha febre disparou, e minha visão ficou turva. Mordi a ponta da língua com força, usando a dor aguda para recuperar um pouco da clareza. Os caminhões já haviam partido. O estádio tinha apenas metade das pessoas de antes, mas ainda parecia lotado. Os que ficaram procuravam lugares para descansar, esperando pelo próximo comboio. Através da névoa da febre, de repente percebi uma presença diante de mim. Abri os olhos. Helena estava ajoelhada à minha frente, o rosto suave adornado por um sorriso gentil. Você está bem? Está queimando de febre. Eu poderia... Quer que eu dê uma olhada? Eu a encarei. Aquele rosto. Exatamente o mesmo da vida passada. Caloroso, gentil, inofensivo. Falei com a voz fria como gelo. Cai fora! Ela congelou e seu sorriso vacilou. Eu... Não quero fazer mal algum, gaguejou. Só quero ajudar. Cai fora, repeti. Não me faça dizer de novo. Lágrimas surgiram em seus olhos. Ela abaixou a cabeça. Desculpe incomodar. Então se levantou e foi embora. Sussurros surgiram imediatamente ao meu redor. Ela só está tentando ajudar. Qual é o problema dela? Helena é uma pessoa tão gentil? Mulher ingrata. Ignorei todos eles. Minha guarda estava totalmente erguida. Observei Helena se afastar e se ajoelhar ao lado de uma mulher ardendo em febre, que convulsionava violentamente. Ela sentou ao lado dela e colocou a mão em sua testa.
Está tudo bem. Estou aqui, sussurrou. Você vai melhorar. Reconheci aquela mulher. Luna. Depois daquela febre, ela despertaria uma poderosa habilidade de gelo. Luna gemeu, mas à medida que Helena acariciava sua testa, ela foi se acalmando aos poucos. Ao ver aquilo, memórias da vida passada voltaram à tona. Naquela época, o ferimento em minha perna já estava infectado. Eu delirava de febre. Em meio à confusão, senti uma mão pressionada contra minha testa. E não muito tempo depois, Helena despertou sua habilidade espacial. Quando a manhã chegou, Luna finalmente se mexeu. As pessoas ao redor correram para avisá-la. Você passou a noite inteira com febre alta. Nos assustou demais. Helena cuidou de você o tempo todo. Agora ela também ficou doente. O quê? Luna arregalou os olhos, chocada. Helena parecia realmente ter contraído a febre. Seu rosto estava vermelho, os lábios rachados e o corpo tremia levemente. Luna se levantou às pressas e se ajoelhou ao lado dela. Helena, como você está se sentindo? Helena abriu os olhos e conseguiu esboçar um sorriso fraco. Estou bem. Você está melhor? Estou. Os olhos de Luna se encheram de lágrimas. Obrigada por cuidar de mim. Você ficou doente por minha causa. Helena balançou a cabeça. Era o mínimo que eu podia fazer. As pessoas começaram a se reunir ao redor delas. Helena é incrível. Ela se exauriu cuidando dos outros. Ela é realmente bondosa. De repente, alguém gritou. Esperem! Tem luz saindo da Helena! Todos olharam. De fato, um brilho tênue emanava de seu corpo. Uma luz azul gelo. Então, crack! Uma poça d'água ao lado dela congelou completamente. A multidão ficou boquiaberta. Uma habilidade! Ela despertou uma habilidade de gelo. Uma usuária de dupla habilidade. É um milagre! Helena encarou o gelo que havia criado, atônita. Eu não esperava por isso. Luna começou a chorar de alegria enquanto segurava sua mão. É karma. Você ficou doente cuidando de mim e despertou um poder. Isso prova que boas ações trazem boa sorte. A multidão explodiu em comemoração. Boas ações trazem boa sorte. Helena merece. Ela é uma boa pessoa. Merece ter 2 poderes. Minha própria febre acabara de passar. Observando tudo do lado de fora da multidão, uma percepção finalmente me atingiu. Naquele instante, vi tudo com clareza. A dimensão espacial. A fonte espiritual. Então era isso. Não era à toa que o pingente nunca havia se ligado a mim. Não era à toa que Helena nunca teve poderes de gelo na vida passada. Toda aquela conversa sobre o pingente escolher seu mestre. Toda aquela história de heroínas destinadas. Tudo mentira. Helena. Você não passa de uma ladra de habilidades. Observei as pessoas reunidas ao redor dela. Ainda a elogiavam. Ainda agradeciam. Ainda repetiam que boas ações traziam boa sorte. Eu ri. Uma ideia brilhante de vingança começou a tomar forma em minha mente. Alguns dias depois, Helena enfaixava mais um sobrevivente, murmurando palavras gentis de conforto e recebendo ondas de gratidão, como sempre. Helena é uma alma tão bondosa. Se não fosse por ela, meu ferimento teria apodrecido. Ela deu sua última água para aquela criança com febre ontem. Ela estava no centro da multidão, com seu vestido branco impecável e um sorriso suave no rosto. A luz do sol atravessava a cúpula quebrada, banhando-a em dourado, como uma figura saída de uma pintura. Levantei a mão e fixei o olhar em seu braço esquerdo. Depois de dias de prática incessante, quase sem dormir, eu finalmente havia dominado o uso ofensivo da minha habilidade espacial. Dentro de um raio de 3 metros ao meu redor, o espaço podia ser distorcido, comprimido e rasgado. Estalei o pulso levemente. Crack. O som de ossos se partindo ecoou pelo estádio, seco e cortante. O grito de Helena atravessou o ambiente inteiro. Ah! Seu braço esquerdo se torceu em um ângulo grotesco. O vestido branco foi instantaneamente manchado de vermelho. Ela caiu no chão, segurando o braço deformado e se contorcendo de dor, cada grito mais desesperado que o anterior. A multidão entrou em pânico. O que aconteceu? O que houve? São zumbis? As pessoas correram em todas as direções. Levantei-me devagar e sacudi a poeira das roupas. Sob os olhares de todos, caminhei em direção a ela, passo após passo. Helena estava encolhida no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando me viu se aproximar, o terror tomou conta dos seus olhos. Você... Foi você... Sim, fui eu. Por um instante, o estádio ficou em silêncio. Então os murmúrios explodiram. Foi ela? Como ela fez isso? Ela não era uma pessoa comum? Alguém correu para ajudar Helena. Lancei apenas um olhar. Quem tocar nela será o próximo. A pessoa congelou no lugar. Helena tentou se afastar. Seu braço quebrado arrastava-se pelo chão, deixando um rastro de sangue. Você é louca, ela soluçou. Por que está me machucando? O que eu fiz para você? Sua voz tremia de tristeza. Alguém na multidão perdeu a paciência. Quem você pensa que é para atacá-la? Helena só ajuda as pessoas. Temos usuários de habilidades aqui. Não temos medo de você. Vamos derrubá-la juntos! Vários homens avançaram na minha direção. Nem me dei ao trabalho de olhar para eles. Apenas ergui a mão. Distorção espacial. O homem que vinha à frente, alto e magro, o mesmo que agradecera a Helena inúmeras vezes no dia anterior por ter sido enfaixado por ela, teve a perna direita torcida violentamente. Crack! Ele soltou um grito agonizante e caiu no chão. O estádio mergulhou em silêncio absoluto. Todos recuaram. Olhei para eles. Minha voz permaneceu calma. Mais alguém? Ninguém se moveu.
Parei diante de Helena e a observei. Ela tremia da cabeça aos pés. O braço esquerdo continuava sangrando. Seu rosto estava tão branco quanto papel. O que você quer? Um sorriso frio surgiu em meus lábios. Helena. Você afirma ser uma curandeira. Então cure a si mesma. Ela congelou. Sua boca abriu e fechou várias vezes, incapaz de produzir qualquer som. Não consegue, consegue? Soltei uma breve risada. Porque você nunca teve uma habilidade de cura. Você só possui uma habilidade. Pilhagem. A multidão voltou a se agitar. Pilhagem? O que isso significa? Do que ela está falando? Endireitei-me e me virei para encarar todos ao redor. Querem saber como ela despertou a habilidade de gelo? Ninguém respondeu. Todos me observavam entre o choque e a dúvida. Naquela noite, ela colocou a mão sobre a testa de Luna. E roubou a habilidade de gelo dela. O rosto de Luna perdeu toda a cor. Continuei falando. Quem aqui teve febre? Quem foi cuidado por ela? Quem acordou sem despertar habilidade alguma? Vários rostos empalideceram. Uma mulher de meia-idade deu um passo à frente. Eu tive febre naquela noite. Ela ficou ao meu lado. A voz dela tremia. Eu melhorei, mas nada aconteceu. Achei que só tivesse tido azar. Um rapaz se manifestou logo depois. Eu também. Eu estava delirando de febre. Quando acordei, não tinha nada. Assenti. As habilidades de vocês foram roubadas. Por ela. Helena não é uma usuária de dupla habilidade. Ela possui apenas uma habilidade verdadeira. Roubo. O rosto de Helena se distorceu completamente. Você está mentindo! Ela gritou histericamente. Quem você pensa que é para dizer isso? Onde está a sua prova? Eu a encarei. Quer provas? Tudo bem. Virei-me para o homem alto e magro de perna quebrada. Ele agarrava a perna enquanto gritava de dor, e ninguém ousava se aproximar. Fui até ele e me ajoelhei à sua frente. Qual é o seu nome? Jake. Jake, você me odeia? Ele me lançou um olhar carregado de ódio. Você quebrou minha perna. Claro que eu te odeio. Assenti. Então vou te dar uma chance de se vingar. Levantei-me e apontei para Helena. Toque nela. Jake congelou. O quê? Toque nela. Coloque a mão dela sobre sua testa. Ele alternou o olhar entre mim e Helena, completamente confuso. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Não. Não. Ao ver sua reação, soube que havia vencido a aposta. Não consegui evitar uma risada. Viram? Ela está apavorada. Por quê? Porque ela não consegue controlar a própria habilidade. No instante em que alguém a toca, sua habilidade de saque é ativada automaticamente. As habilidades que ela roubou nunca foram realmente dela. O rosto de Jake também empalideceu. Helena começou a recuar desesperadamente. Não. Não é verdade. Não escutem as mentiras dela. Olhei diretamente para ela. Então prove. Deixe que ele toque em você. Se nada acontecer, eu me mato aqui mesmo. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A multidão mergulhou em silêncio. Todos a encaravam. As mesmas pessoas que a chamavam de bondosa. As mesmas pessoas que a tratavam como um anjo. As mesmas pessoas que me desprezavam por questioná-la. Agora todos observavam. O rosto de Helena passou do branco ao vermelho, depois assumiu um tom esverdeado e doentio. Então, ela sorriu. Um sorriso frio e sombrio. Lila, você é boa. Ela se levantou lentamente. O braço quebrado pendia sem força. O sangue ainda escorria, mas parecia não sentir dor alguma. Escondi isso por tanto tempo. E você destruiu tudo em um único dia. Seus olhos queimavam de ódio. Você faz ideia do quanto lutei para sobreviver? Faz ideia de tudo o que sacrifiquei? E daí se roubei habilidades? Nesse maldito apocalipse, quem não faz o que for preciso para viver? Ela deu um passo à frente. Você acha que venceu? Acha que me expor significa que pode me matar? Deixe-me mostrar uma coisa. Uma luz ofuscante explodiu de seu corpo. Não era apenas azul gelo. Vermelho, dourado, verde. Inúmeras cores se misturavam e brilhavam intensamente. A multidão gritou e recuou. Ela tem tantas habilidades! De quantas pessoas ela roubou poderes? Helena permaneceu no centro daquela tempestade de luz, rindo de forma maníaca. 17! Eu roubei 17 habilidades. Seus inúteis! Os poderes de vocês só alcançam o verdadeiro potencial quando estão comigo. Ela ergueu a mão direita. Chamas surgiram em sua palma. Habilidade de fogo. Ao redor do braço esquerdo quebrado, espinhos de gelo se formaram. Habilidade de gelo. Sob seus pés, o chão começou a tremer. Habilidade da terra. Ela parecia um monstro envolto em dezenas de poderes roubados. Lila! Ela me encarou com os olhos enlouquecidos. Você acha que me expor faz de você a vencedora? Vou matar você agora mesmo. Ela avançou. Eu não me movi. Apenas ergui a mão. Ruptura espacial. Crack. Sua perna direita se partiu. Helena soltou um grito e desabou no chão. A luz ao seu redor enfraqueceu drasticamente. Você... Caminhei até ela. Então pressionei minha bota contra seu rosto. 17 habilidades. Está impressionada consigo mesma? Ela se debatia desesperadamente, tentando ativar seus poderes. Mas não conseguia escapar. Você não é rápida o bastante, nem cruel o bastante. Como poderia me vencer?
Ela jazia no chão, coberta de sangue. Parecia um animal moribundo. A multidão observava. A simpatia havia desaparecido. Restavam apenas desprezo e repulsa. Estendi a mão para dentro da minha dimensão espacial e retirei uma garrafa de água cristalina. Um suspiro coletivo percorreu o estádio. O que é isso? Água limpa! Segurei a garrafa no alto. Meu nome é Lila. Despertei uma habilidade espacial. A nascente espiritual dentro do meu espaço produz água capaz de matar a sede, acelerar a recuperação de ferimentos e aumentar as chances de sobrevivência. A multidão explodiu. Nascente espiritual? Isso é real! Levantei a garrafa ainda mais. Quem quer beber? As pessoas avançaram imediatamente. Esperem! Ergui a mão. Todos congelaram. Então apontei para Helena. Um soco nela vale um gole. Um chute vale uma tigela. Fiz uma breve pausa. Quem espancá-la até a morte ganha um balde inteiro. O mundo pareceu parar por um instante. Então a primeira pessoa avançou. Era Jake. Mesmo com a perna quebrada, ele saltou sobre uma única perna e acertou um soco violento no rosto de Helena. Isso é pela minha perna! Helena gritou. A segunda pessoa veio logo atrás. Era Luna. Ela desferiu um chute com toda a força. Isso é pela minha habilidade de gelo. Depois vieram o terceiro, o quarto, o quinto. A multidão enlouqueceu. Punhos e chutes choveram sobre Helena. Seus gritos foram ficando cada vez mais fracos. Eu apenas observava, retirando garrafa após garrafa de água da dimensão espacial. Quem terminava de agredi-la corria para receber a recompensa. É realmente água espiritual. Que sensação maravilhosa. Quero bater nela de novo. Os gritos de Helena diminuíram pouco a pouco, até desaparecerem por completo. Quando a multidão finalmente se dispersou, ela permanecia caída no chão. Irreconhecível. Coberta de sangue. Com ossos quebrados por todo o corpo. Braço esquerdo destruído. Perna direita quebrada. Rosto tão inchado que mal podia ser reconhecido. Mesmo assim, seus olhos continuavam abertos, fixos em mim. Seus lábios se moveram. Tentava dizer alguma coisa. Aproximei-me e me ajoelhei ao seu lado. Inclinei o ouvido até sua boca. Você... Acho... Você venceu. Eu a encarei. Sim. Eu venci. A luz em seus olhos desapareceu lentamente. Então ela ficou imóvel. Morta. Foi tão simples assim. A heroína daquela história de transmigração. A mulher que me matou na vida passada. Derrotada por pessoas comuns. Antes que eu pudesse processar aquilo, o rugido de motores ecoou na entrada. Derek havia retornado com um novo comboio. Ele saltou do veículo e entrou no estádio. Seu olhar percorreu a multidão até pousar sobre o corpo de Helena. Ele congelou. O que aconteceu aqui? O estádio inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. O olhar de Derek também encontrou o meu. O que está acontecendo? Inclinei a cabeça e perguntei de repente. Você gostava dela? Derek congelou por um segundo. Então deu um passo para trás. Não. Nunca gostei dela. Não consegui decifrar a expressão em seu rosto. Mas havia uma coisa que eu sabia com certeza. Ele tinha medo de mim. Ótimo. Assenti. Então não há problema. Derek permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois ergueu a mão. Entrem nos veículos. Vamos levá-los para a base. A multidão correu em direção aos caminhões. Fui a última a me mover. Ao passar pela entrada, mexi os dedos discretamente, pronta para usar minha habilidade espacial e reduzir o corpo de Helena a pó. Mas de repente, uma pequena figura se lançou contra mim como uma bala de canhão. Cici! Ela se agarrou à minha cintura e começou a tagarelar sem parar sobre o quanto havia sentido minha falta. A interrupção repentina dissipou boa parte dos meus pensamentos sombrios. Dei de ombros. Talvez deixar o cadáver de Helena apodrecer entre as ruínas já fosse uma punição suficiente. Entrei no caminhão. O comboio partiu. Olhei pela janela. Ruínas. Zumbis. Um céu cinzento. Exatamente como na vida passada. E ao mesmo tempo completamente diferente. Desta vez, eu estava sentada dentro do veículo. Segura. Ninguém me empurraria para fora. Ninguém me abandonaria. Eu chegaria à base. O comboio avançava sem parar. O estádio foi ficando cada vez menor no retrovisor. Uma cicatriz encolhida na paisagem devastada. Até desaparecer completamente além do horizonte. Recostei-me no assento e fechei os olhos. Eu havia voltado. E desta vez, tudo seria diferente. Fim, que Deus te abençoe.